Está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1, o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meu irmão, menino, há palavras na Bíblia que não foram escritas para apressar ninguém, mas para acalmar. E o texto de Eclesiastes 3, do versículo 1 até o 8, é um desses textos. Ele não nos empurra para fazer mais, para produzir mais ou aparecer mais. Pelo contrário, ele nos convida a parar, a respirar, a reconhecer algo que a nossa geração luta para aceitar. A vida não acontece toda de uma vez, nem do jeito que nós queremos. Nós vivemos em dias muito agitados, dias de comparação constante, dias em que parece que todo mundo está avançando, vencendo, prosperando, menos nós. A aparência virou régua, a ostentação virou linguagem. E nesse ritmo, quem está vivendo um tempo difícil começa a achar que está atrasado, esquecido ou fora do plano de Deus. E então chega Salomão, se levanta e diz com voz mansa, porém muito firme: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Essa frase, bem simples, mas profundamente libertadora, nos traz um alento. Ela nos lembra que a vida não é uma corrida desordenada. Existe ordem, existe sequência, existe propósito até nos intervalos que muitas vezes nós não conseguimos entender. E o texto bíblico continua listando os tempos da vida. Ele fala tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Não como escolhas humanas, mas como realidades inevitáveis. Ninguém escolhe tudo. Há estações que nos alcançam sem pedir permissão. E isso confronta a ilusão da nossa geração. A ideia de que nós podemos controlar tudo, controlar emoções, controlar resultados, controlar processos. Porém, a Bíblia é muito clara em nos ensinar que maturidade espiritual não significa controlar o tempo, mas discernir o tempo. E há uma grande diferença. Há um tempo, diz aqui Salomão, há um tempo de plantar, e ele exige paciência. No tempo do plantio, quase nada aparece. O trabalho é invisível. A terra parece dura, ríspida. A semente desaparece. E quem vive para a aparência odeia esse tempo, porque não há nada para se mostrar. Mas existe também, como Salomão fala, o tempo de colher. E ele não acontece antes da raiz estar forte, robusta. Colheita sem raiz não sustenta. Resultado sem processo não permanece. E talvez, nesse momento, você esteja vivendo um tempo de plantar, trabalhando sem aplausos, chorando sem plateia, crendo sem sinais visíveis, e o mundo olhando de fora não entende. Mas Deus entende, porque Ele é o Senhor das estações. Esse texto bíblico aqui fala de tempo de chorar e tempo de rir. A nossa cultura aceita o riso, mas é muito propensa a rejeitar o choro, o pranto, porque o choro é visto como fraqueza. Porém, a Bíblia chama o choro de tempo legítimo. Há dores que precisam ser sentidas, há perdas que precisam ser choradas, e pular o choro não acelera a cura, apenas adia o processo. Depois do choro, o riso volta, mas volta diferente, volta de forma mais madura, mais verdadeira, menos superficial. Salomão fala que também há tempo de abraçar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Isso fala de relacionamentos. Nem todas as conexões são para sempre. Há pessoas que caminham conosco por uma estação. Insistir em manter o que Deus está encerrando pode gerar dor desnecessária. E há também tempo de estar em silêncio e tempo de falar, como ele aqui menciona. Nos dias atuais, todos querem falar, opinar, reagir, mas nem toda palavra é para agora. O silêncio também é espiritual. Ele nos ensina a ouvir, a discernir. Ele nos ensina a amadurecer. E então nós chegamos a uma realidade muito desconfortável. Salomão diz que há tempo de guerrear, Tempo de guerra e tempo de paz. Nem toda fase da vida é tranquila. Há lutas inevitáveis, conflitos internos, crises existenciais, batalhas que ninguém vê, mas a guerra não define o fim da história. Pelo contrário, a guerra prepara o caminho para a paz. Deixe-me usar uma ilustração que nos ajuda a clarear esse nosso raciocínio. É bem simples, clara, é bem didática, Imagine só um agricultor olhando para o campo no período da estiagem. A terra está dura, seca, as árvores estão sem folhas, tudo parece sem vida. Quem não entende de estações diria, isso aqui acabou. Mas o agricultor experiente sabe. A chuva está para chegar, o verão não mata o campo, ele prepara a primavera. Assim também são alguns tempos da vida, algumas estações que nós atravessamos. Pois há estações em que Deus parece silencioso, mas Ele está trabalhando nas raízes. O que hoje parece estagnação pode ser fortalecimento. O que hoje parece atraso pode ser, na verdade, proteção. Eclesiastes 3, de 1 a 8, foi escrito não para nos confundir, mas para nos alinhar, para nos reorientar na vida. Ele nos ensina que a vida não perde valor quando muda de ritmo, de estação, que você não está fora do propósito somente porque está em um tempo difícil, que Deus continua sendo Deus em todas as estações da nossa vida. Olha, nos dias em que a aparência dita valor e a ostentação dita sucesso define realização, esse texto bíblico aqui nos chama de volta ao que é essencial, ou seja, discernir o tempo, respeitar o processo e confiar no Deus que governa ambos. Se você souber reconhecer o tempo em que está nesse momento, não viverá em desespero pelo próximo. Se você confiar no Deus do tempo, não se perderá no meio da estação. Sabe por quê? Porque quem caminha com Deus aprende uma verdade que sustenta a alma por toda a vida. O tempo pode mudar, mas o propósito de Deus para as nossas vidas, esse permanece para sempre. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.